convivemos, Senhor, que ainda não sabem o que nós sabemos, Deus, não experimentam o que nós experimentamos, não vivem o que nós vivemos. Por isso oferecemos a nossa vida ao Senhor e te pedimos, usa-nos, ó Pai, usa a nossa vida, Deus. O Senhor usou tantos cristãos ao longo dos séculos, agora é o nosso tempo, esse é o nosso tempo. Usa a igreja, Senhor, para alcançar aqueles que estão lá fora, carecendo de conhecer as verdades do reino do Senhor. Reveste-nos, ó Pai, que a Tua palavra nos quebrante, nos transforme, nos prepare, e na Tua presença, Senhor, sejamos um instrumento, uma ferramenta útil, levando os perdidos à salvação, para a glória do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos aplaudir e adorar o nosso Senhor. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Glória a Ele. Aleluia. Paz seja convosco, meus irmãos. Nós vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 2 e 3. Vamos seguir nesta reflexão ainda. 1 de Pedro 2, 2 e 3. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a receber a palavra dessa noite. Feche os seus olhos e converse com Ele. Foi para isso que nós viemos, para falar com Deus, para Deus falar conosco. Então pede a Ele, Senhor, me fala comigo. Fala comigo, me encontre aqui nesse lugar hoje. Clama, igreja, suplica. Se nós não formos tocados pelo próprio Deus, pela palavra de Deus, vamos desperdiçar essa noite. Se liga no trono. Não ora da boca para fora, não. Abre seu coração, clama ao Senhor, busca a face do Senhor. Nós suplicamos o teu agir, Espírito de Deus, no meio desta igreja, no meio desta família de fé. Nós suplicamos o teu mover, ó Deus, em cada indivíduo aqui reunido nesta noite, que a tua palavra nos encontre, a tua presença nos preencha, que o Senhor trate conosco, Espírito de Deus, a nossa mente, o nosso entendimento está nas tuas mãos, que o Senhor nos direcione, nos ilumine, nos capacite sobrenaturalmente para recebermos a tua santa palavra. Ó Deus, enche esse lugar e enche as nossas vidas com a tua presença, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pode sentar-se no seu lugar, por favor. Nós ficamos nesse versículo 2 na semana passada, mas nós ficamos na expressão que o apóstolo usa para definir a igreja como sendo um leite racional. Então, a primeira característica que ele ressalta desse alimento espiritual, e a gente já discerniu, que aqui ele usa a figura do leite para simbolizar a palavra de Deus. Sabendo nós que o leite alimenta para o desenvolvimento do organismo do ser humano, da mesma forma a palavra de Deus alimenta para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, há algumas coisas a serem consideradas. Por isso, o primeiro aspecto foi que é um leite racional, é para a nossa compreensão. É por isso que não tem quem possa dizer assim, Deus não me escolheu para me dar entendimento da palavra. Deus, a todos quantos tem alcançado, tem dado essa oportunidade, essa possibilidade. Não há obstáculos que possam, de fato, ser um impedimento para a gente compreender a palavra do Senhor. Não há obstáculos que, de fato, sejam impedimentos. Eu posso escolher um obstáculo e me esconder atrás dele, mas porque eu quis fazer isso. Mas não há, de verdade, nenhum obstáculo que impeça a Deus de me dar compreensão da palavra dele, se isso eu estiver buscando, se isso eu estiver desejando. E é claro que isso eu estarei desejando e isso eu estarei buscando, uma vez que eu nasci de novo. Se eu nasci de novo, eu tive uma experiência com Cristo. Eu tenho agora, de verdade, uma nova natureza espiritual, uma nova vida espiritual. E ela tem apetite pelas coisas espirituais.
Lembra que nós estudamos a carta de Paulo aos Colossenses, e ali no capítulo 3 ele começa falando assim: buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima. Coisas que alguém que não tiver vivido a experiência da regeneração, vai ler na palavra, ouvir na pregação e pensar assim: mas isso é viver fora da realidade, é viver fora do contexto, é não estar inserido naquilo que é o normal, na cultura vigente. A pessoa vai achar que é uma coisa absolutamente fantasiosa e até lunática, mas porque não viveu a experiência do encontro com Cristo. Porque quem de verdade viveu essa experiência não quer outra coisa. Tem fome dessas verdades, dessas realidades, dessas descobertas, desse aprofundamento nas coisas espirituais. Então, a gente precisa entender as pessoas. Há pessoas com quem a gente vai conversar e esses assuntos para ela parecerão loucura. Outras pessoas que estarão vivendo a mesma experiência que nós, nós vamos ficar horas e horas conversando sobre Bíblia, vai ser agradável demais, vai ser proveitoso demais, nós vamos ter uma afinidade muito profunda, porque nós temos prazer na mesma realidade, que é a realidade espiritual que agora nós vivemos. Mas o fato é que, ou se está nascido de novo ou não, se eu estou nascido de novo, então eu desejo essas coisas. Eu preciso delas e por elas eu busco. E quando eu me sento para ouvir a pregação, quando eu tenho o meu momento de devocional diário, quando eu posso ouvir de alguma forma a ministração da palavra, eu não permito que a minha mente fique vagando por várias coisas. E eu vigio a minha mente, porque eu desejo esse alimento. Então, o alimento está sendo oferecido, eu estou desprezando ele, porque o que me distraiu? A roupa de fulano, o calçado de cicrano, o cabelo de beltrano? Não, eu não posso, eu não sou criança. Eu não sou criança, eu sei o que eu quero crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Isso não é coisa que vem do nada, não. Isso é resultado de empenho, de dedicação. Deus não tem nenhum projeto fadado ao fracasso, não. Ele entrou na minha vida, ele entrou na sua vida para nos manter firmes na rocha até o fim. Não é por uma temporada, não. Mas para eu ficar firme na rocha até o fim, eu tenho que estar robusto. Eu tenho que estar bem nutrido. E o que me deixa robusto e bem nutrido na fé? O conhecimento da palavra de Deus, porque minhas experiências com o Senhor precisam estar fundamentadas naquilo que é a verdade do Senhor. Senão eu fico tão aberta ao místico, ao sobrenatural, que qualquer coisa eu acho que é do Senhor. Só porque se menciona um texto bíblico, só porque no ambiente existe um exemplar da Bíblia. Então eu acho que eu estou tão receptiva às coisas espirituais, que eu acho que tudo vem de Deus. Não, esse mundo do sobrenatural, do acima do natural, existem muitas possibilidades de engano. Então, nós não temos outra saída. Nós temos que conhecer as Sagradas Escrituras. Nós temos que definir qual que é o modus operandi no nosso Deus, qual que é a maneira de ação do nosso Deus, qual que é o padrão de conduta, de comportamento do nosso Deus. E isso eu não tenho que adivinhar, eu não tenho que supor, é só eu estudar. Eu tenho que investigar a palavra de Deus. É muito fácil eu simplesmente me colocar na posição de uma pessoa que critica. Critico todos quantos se apresentam como pregadores da palavra. Vejo falha em todo mundo, critico todo mundo, discordo de todo mundo. Essa posição de crítico é o que mais está tendo hoje em dia no meio evangélico. Nem está tendo vaga mais, para te falar a verdade. Porque todo mundo quer esse posto. O posto, não, deixa eu escutar para ver se eu concordo. Mas a pessoa, na verdade, ela não tem base bíblica nenhuma, nem para concordar, nem para discordar, ela não sabe nada de Bíblia. Ela não sabe absolutamente nada, ela não tem nenhuma noção, ela não tem nem padrão para estudar a palavra. Mas ela prefere essa postura porque justifica a sua não adesão àquela mensagem, àquele ensinamento, àquele fundamento bíblico que é apresentado. Ela diz assim: eu não concordo. Devia conversar com o pregador, então. E dizer: olha, eu estava na igreja, eu ouvi a pregação e eu não concordo com o que você colocou. Eu digo para ela: então me explica de outra forma, deixa eu ver se eu concordo com a sua visão. Ela não tem visão nenhuma, não. Ela só não concorda.
Mas se eu perguntar para ela, ora, então vamos alargar nossos conhecimentos. Eu vou gostar bastante dessa conversa. Então me fala qual que é o seu ponto de vista sobre esse assunto, qual que é o seu fundamento teológico sobre isso, qual que é a sua concepção bíblica desse assunto. Ela vai dizer para mim, não, eu não tenho pensamento nenhum não, mas eu discordo. Então eu já te identifiquei, camarada. Tu é da turma do contra. Sabe, que não concorda com nada nem com ninguém. Todo pregador, todo ministro da palavra de Deus traz falácias, coisas inventadas por homens. Essa é a sua concepção, é conveniente, porque então você não está obedecendo isso porque você não concorda. Você não obedece aquilo porque você não concorda. Aquilo outro também não se adapta porque não concorda. Mas concorda com quem, então? Não sei, eu ainda não me defini. Eu entendo por que esse indivíduo não se definiu. Porque não cumpriu aquilo que é o nosso papel. A palavra está diante de nós. Agora, é trabalho estudar, compreender as Sagradas Escrituras. Mas é um trabalho que eu não posso me desvencilhar dele. Porque é daí que vem a robustez para a minha experiência com Deus. A consolidação da minha experiência com Deus, o enraizamento dessa experiência com Deus. Eu tenho que saber o que Deus me ensina nas Sagradas Escrituras. Por isso Pedro começa dizendo, esse leite é racional, é para a sua compreensão. Amém, meus irmãos? Eu tenho clamado muito ao Espírito Santo que Ele realmente nos provoque a uma reação, para nós entendermos que não é mais tempo do que ama a Jesus e ama a sua própria salvação, ficar alienado sobre as verdades bíblicas. Nós estamos nos expondo a perigos severos. Nós podemos ser desviados do verdadeiro e genuíno caminho, imaginando estar nele, acreditando estar permanecendo nele, quando na verdade nós podemos estar nos desviando. Que Deus tenha misericórdia de nós e você e eu sabemos que Ele tem. Se isso acontece, não é por falha dele, é por falha de quem? Nossa, é nosso dever conhecer as Sagradas Escrituras. Alguém escutou isso? É nosso dever. Ao invés de a gente ficar pegando no pé de tudo quanto é pregador, nós devíamos fazer o nosso papel. Vamos enfiar a cara nas Sagradas Escrituras, com muita humildade, joelho no chão, espírito de oração, pedindo, me ilumina, Senhor, me ilumina. O Senhor escreveu essa carta para mim, eu quero entender o que o Senhor está dizendo para mim, eu quero conhecer a Tua palavra. E o Senhor Deus há de fazer essa obra na nossa vida. Amém? Então, logo em seguida, o apóstolo dá uma outra característica desse leite. Ele diz que ele é um leite não falsificado. Então, nós vamos focar nessa característica hoje, porque no finalzinho ele vai dizer que esse é o leite que vai fazer crescer. Qual que é o alimento que vai fazer crescer? A palavra genuína, a palavra não falsificada, não espúria, com mistura de verdade e acréscimos de homens. Não, a palavra genuína, conforme Deus a estabeleceu. E alguém dirá assim, aonde que eu vou encontrar essa tal dessa palavra genuína? Qual denominação? Qual cidade? Qual estado? Qual país? Qual endereço? Qual é o ministério que prega a palavra genuína? Aonde eu vou encontrar a palavra genuína? Mas é nisso que eu quero bater exaustivamente nessa noite. Antes de depender dos que pregam para nós, nós temos que arregaçar as mangas e entender que é nosso dever perscrutar a palavra do Senhor, investigar a palavra do Senhor. Olha, meus irmãos, o que Deus fez na nossa vida? Ele nos deu uma mente pensante, Ele nos deu uma capacidade reflexiva. Olha quanta coisa nós aprendemos a fazer nessa idadezinha maravilhosa que nós já chegamos até hoje. Quantas coisinhas nós já aprendemos a fazer? Coisas às vezes simples, coisas às vezes mirabolantes. Nós temos capacidade para refletir e para entender a palavra do Senhor. Porque se eu não fizer isso, não tem como depois eu dizer se isso aqui é genuíno, se isso aqui está impuro. Eu não tenho noção. Então eu preciso reconhecer que a palavra que não é falsificada é a palavra que está escrita em primeiro lugar. É a palavra escrita em primeiro lugar. A pastora prega uma palavra não falsificada, você vai dar essa resposta baseada em quê? Na maneira como eu prego? Se eu falo rápido, se eu falo devagar, se eu falo alto, se eu falo baixo?
Se eu falo muito tempo, se eu falo pouco tempo, é isso que define se eu estou pregando a verdadeira palavra de Deus? Não. O que vai te dar noção se eu sou uma pregadora que prego a genuína palavra de Deus? Hein? É se eu prego de acordo com o que está escrito. Não fique me aplaudindo e achando que se eu falo de um jeito que te facilita compreender, isso garante que eu estou pregando a palavra genuína. Tem muita gente muito boa de oratória e que está misturando verdades bíblicas com invencionices humanas. Então a eloquência do pregador não é a prova final. A prova final, se aquela pessoa, ela realmente ministra para mim a genuína palavra de Deus, é se aquilo que ela ministra está estritamente de acordo com o quê? Qual palavra? A palavra escrita. Com a palavra escrita. Guarda isso, por favor. Eu preciso ser uma pregadora zelosa do chamado que Deus me deu. Como é que eu vou fazer isso? Qual que é a minha primeira preocupação e providência? Eu devo pregar rigorosamente fiel ao que está escrito. Então, se você, como ouvinte da pregação da palavra, não se orienta pelo seu conhecimento, pelo seu esforço, por buscar refletir, reconhecer e realmente ter esclarecido o conteúdo da Bíblia Sagrada para você, você vai estar à mercê de pessoas ao longo da sua vida que poderão lhe apresentar raciocínios eloquentes de coisas parecendo ser bíblicas e que na verdade não são. Na verdade são até contrárias ao ensinamento bíblico. Então é onde eu estou te falando, nós não temos saída, nós temos que labutar em conhecer as Sagradas Escrituras. Por isso o Senhor Deus diz, eu queria que você olhasse para mim, por isso o Senhor Deus diz no texto sagrado, não uma nem duas vezes, Ele orienta os seus filhos na terra, medita nas palavras desse livro. Nós não podemos deixar que a conjuntura atual, porque isso não é da atualidade, todos os séculos desde o início da história da igreja, há uma voz altíssima na sociedade, nos quatro cantos da terra, tentando desautorizar esse livro. E essa voz chega aos meus ouvidos e chega aos seus. E nós estamos expostos a esses questionamentos, como crentes e cristãos de todas as eras estiveram. E essa é a nossa primeira vitória essencial. Nós temos, como eu disse na semana passada, tomar uma posição definida, sair de cima do muro. No final das contas, para minha experiência com Deus, a Bíblia é a palavra de Deus ou não? Eu ainda não tenho certeza? Eu já tenho certeza? Isso a gente não vai responder para ficar bonito para todo mundo ver, não. Nós temos que confrontar nós mesmos. E chegar a essa conclusão assim. E fechar essa questão. Fechar essa questão. Senão nós vamos estar daqui a pouco na frente de um outro indivíduo, daqui a 2 anos na frente de outro indivíduo, com as suas certezas absolutas de incoerência do texto, de inverdade do texto, de falibilidade do texto. E eles virão até mim com as suas certezas absolutas e concretas. E se eu não tiver a minha certeza absoluta e concreta, a certeza deles vai balançar a minha. E no dia que eu perder a confiança no que está escrito, eu perdi o padrão. Porque tudo que eu puder alcançar a nível espiritual está estabelecido no que está escrito. Tudo que eu tenho de informações críveis a respeito de Cristo Jesus, qual que é a fonte primeira e principal? A palavra. A respeito de Deus, o Pai Criador, a palavra. A respeito do Santo Espírito de Deus, a palavra. A respeito de como deve ser a conduta de um cristão, tudo está na palavra. No dia que eu perder a confiança de que ela é o que ela mesma diz ser, a palavra divinamente inspirada, isso diz tudo, isso tem que dizer tudo para mim.
Ah, mas foi homem que escreveu. Claro que foi homem que escreveu. Não foi anjo. Deus usou homens para registrar aquilo que ele os inspirava a escrever. Deus já explicou como é que ele produziu esse documento. Ele já deixou informações para me dizer. Foi assim que eu fiz surgir esse documento na terra. Eu inspirei homens que eu escolhi, e conforme eu os inspirava, ou seja, assoprava dentro deles as minhas verdades, eles as iam registrando. Então, ainda que tenham sido escritos por mãos humanas, eles não são produto de raciocínio humano, de mentalidade humana, de concepção humana. De fato, esses ensinamentos e princípios e conceitos são a expressão do que passa na cabeça do Deus Criador. Quando eu entendo isso e não divirjo a esse respeito, não tenho dúvidas a esse respeito, então eu preciso agora compreender que todas as pregações que eu ouvir, para que elas tenham da minha parte credibilidade, elas precisam estar rigorosamente leais ao que está escrito. O que resolve se eu vou receber de bom grado a pregação daquele pastor, daquela pastora, não é a maneira como a pessoa fala. Isso não tem peso qualquer. Ah, tem gente que prega tão calminho, eu acho que um dia eu chego lá, não sei não, quem sabe. Tem gente que prega calminho, né? Você acompanha o raciocínio assim, sem embolar. Já tem gente que é meio agitado, fala mais rápido, se você não acelerar, embola tudo. Mas cada um tem um estilo, cada um tem um jeito de ser, isso é pessoal, isso não faz diferença. Porque o que determina é o que se está falando, é o conteúdo da pregação. É aí que eu tenho que avaliar, é estritamente bíblico. Então eu vou crer, porque eu sei que está de acordo com o que está escrito. Para eu fazer essa avaliação, eu tenho que ser um estudioso regular, padronizado da palavra de Deus. Eu não posso ser uma pessoa que ora creio, ora descreio das Escrituras. Se eu creio, eu creio. Eu vou sempre bater nessa tecla, porque Jesus falou disso e falou disso com muita firmeza. O pastor Roberto mencionou isso no domingo. O Senhor Jesus ensinou que o nosso falar tem que ser... O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, quando você disser sim, você está querendo dizer o quê? É isso que ele está falando. Quando você disser sim, exatamente o que você quer dizer? Sim. Quando você disser não, o que exatamente você quer dizer? Não. Eu não digo uma coisa e penso outra. Eu não digo uma coisa e sinto outra. Então eu não digo da Bíblia uma coisa hoje e amanhã eu digo outra. Não, a Bíblia é o que para mim? Ela é para mim o que ela diz que ela é. Ela é a santa palavra de Deus, inspirada por Deus em homens escolhidos por Deus. Amém? Então, muito bem. Eu quero o alimento não falsificado. Primeira informação. Qual é o alimento não falsificado? O que está... nós vamos começar do zero, hein? Qual que é o alimento não falsificado? É o que está escrito. Tá bom? Guarda isso. O que está escrito. Ah, mas não é o que está sendo pregado? Deve ser. Mas eu, antes de saber se esse deve ser se confirma, eu tenho que saber o que é que está escrito. Eu ouço o que está sendo pregado e faço um paralelo com o quê? Com o que está escrito. Combinado? Amém? Amém. Então, muito bem. Está escrito aonde, meu pai? Por favor, Jesus mesmo vai responder para nós. Mateus 22, 29. E logo depois, João 5,39. Mateus 22, 29. Nós vamos ler esses dois textos que saem da boca do nosso mestre. Depois nós vamos para João 5,39. Encontramos? Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo o quê? Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora João 5, 39. O mesmo Jesus, nosso mestre, nosso Salvador, diz assim: examinais as Escrituras. Examinai o quê?
porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olhe para mim, por favor. Então, no primeiro versículo que nós lemos, Mateus 22, o Senhor Jesus está nos dizendo que a gente erra, porque a gente não examina o quê? Ele está conversando isso lá com os fariseus da sua época, com os judeus da sua época, dando os seus sermões, e aí ele introduz essa verdade. Ele diz, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Depois desse outro discurso, registrado no capítulo 5 de João, ele também fala com os fariseus da sua época e os judeus da sua época, e ele lhes ordena, examinai as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Agora me responda, por favor. Quando Jesus usa essa expressão Escrituras, ele está se referindo a qual porção da Bíblia? Qual porção da Bíblia? Não. Só o Velho Testamento. Ainda não estava escrito o Novo. O Novo ainda não estava pronto. O Novo só começaria a ser escrito cerca de 20 anos depois que Cristo ascendeu aos céus. O processo da inspiração do texto bíblico vai se encerrar no final do 1º século. A última pena que o Senhor usou foi do apóstolo João, quando ele está lá na ilha de Patmos, porque foi o último dos discípulos a morrer. Então ele recebe a revelação do Apocalipse e ele escreve conforme o Espírito Santo lhe inspirava para escrever. Mas o primeiro a escrever registros do Novo Testamento foi o evangelista Marcos. O livro mais antigo do Novo Testamento escrito foi o Evangelho de São Marcos. O primeiro foi o de Marcos, o último a ser escrito foi o Apocalipse, pela pena de João. Mas isso só começa a ser produzido lá pelos idos de 50, 55 depois de Cristo. Cristo morreu no ano 30, 32, 33. Tá certo? Então, quando ele diz assim, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou, errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando ele usa a expressão Escrituras, a que ele está se referindo? A qual porção da Bíblia? Ao Velho Testamento, que eram os escritos chamados de a lei, os profetas e os salmos. Era essa a divisão que se fazia naquela época dos escritos do Antigo Testamento. Os profetas, os salmos e a lei, que era o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Então, isso Jesus está confirmando para mim, que a palavra escrita, a qual eu preciso refletir e dar toda a minha atenção e dar todo o crédito, ele está se referindo nesse momento ao Antigo Testamento. Por que ele só está se referindo ao Antigo Testamento? Porque era o que tinha. Ah, não, agora é a dispensação da graça e não tem mais que estudar o Velho Testamento. Mas o que Jesus acabou de mandar fazer? Estudar o Velho Testamento. E ele ainda diz, lá vocês vão ter informações a respeito de quem? De mim, Jesus Cristo. Não foi isso que ele falou? Ele diz que estudando o Velho Testamento vão conhecer o quê? O poder de Deus. Lá vocês vão ver testemunhos a respeito de mim. De mim quem? Jesus Cristo, o Salvador. Então eu preciso estudar o Antigo Testamento ou não? Sim. Ótimo. Onde mais eu preciso estudar? Agora nós vamos ver João 14, 21, 23 e 24. João 14, versos 21. Depois eu vou para o 23 e para o 24. E depois eu vou para Hebreus capítulo 1. Encontramos João 14? O 21, Jesus está falando. João que está escrevendo. Mas quem que falou? Sempre procure saber isso. Quem que está falando nesse texto? Não é João, mas o nome do livro não é João? Não foi João que escreveu? Foi João que escreveu. Mas nem tudo que João escreveu foi João que falou. Tá bom? Então, João escreveu que Jesus falou assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem o quê? Mandamentos de quem? Mandamentos de quem? De Jesus, não é isso? Meus, quem está falando? Jesus. Então, se ele diz meus mandamentos, de quem são os mandamentos? De Jesus. Então, agora ele está se referindo, já mandou estudar as Escrituras. As Escrituras são
O Velho Testamento. Agora ele está dizendo que também é preciso conhecer os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então eu preciso agora também entender, além de estudar o Antigo Testamento, eu tenho que estudar tudo o que Jesus falou. Porque ele diz, aquele que me ama, estuda e obedece os meus mandamentos. Onde estão os mandamentos do Senhor Jesus? Eles estão registrados em qual porção da Bíblia? Vamos focar naquilo que saiu dos lábios dele diretamente. Nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, nos Evangelhos. Tá certo? Vamos para o versículo, mesmo capítulo 14, versículo 24 e 25. Desculpem, 23 e 24. Jesus respondeu e disse-lhe... Judas tinha feito uma pergunta, então Jesus responde assim, se alguém me ama, e o meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que vocês ouviram, olha o que ele está dizendo, não é minha, é de quem então? Então ele está dizendo, eu também estou inspirado para transmitir a palavra, os mandamentos. Os mandamentos que eu transmito, eles são meus para vocês, como Senhor da igreja, como Salvador da igreja, mas eu os recebi do meu Pai. Lá Moisés colocou a porção que ele escreveu, os profetas a porção que escreveram, os poetas as porções que escreveram, e de onde eles tiraram aqueles escritos todos? Da mente do Pai. Agora eu vos transmito a minha palavra, os meus mandamentos, de onde eu os tirei, de onde eu os recebi? Do meu Pai. Então agora ele já incluiu mais um pouquinho da porção da Bíblia para eu estudar. Ele diz, examina as Escrituras, porque elas testificam de mim. Se você as examinar, você não incorre em muitos erros. Agora ele diz assim, além de examinar os escritos do Antigo Testamento, examina os meus mandamentos, examina as minhas palavras. Isso compreende os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Não é ali que estão registrados os discursos que saíram da boca de Jesus Cristo? É verdade ou não é? 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali estão registrados os sermões do nosso Senhor, as parábolas do nosso Senhor, as ministrações do nosso Senhor. Ele diz que eu preciso conhecer essa porção da Bíblia, porque ali estão as suas palavras, os seus mandamentos. As suas palavras, os seus mandamentos, a minha reação a elas é que vão dizer para Jesus Cristo se eu o amo ou não. Não é isso que ele falou aqui? Ele disse, se alguém me ama, obedece os meus mandamentos. Se alguém não obedece os meus mandamentos, é porque não me ama. Quem falou isso? Simples assim. Então, o meu trato com a palavra, eu preciso compreender que traduz a minha experiência com Cristo. O lugar que Cristo ocupa na minha vida. Mas isso é exagero, né? Não deve ser não, porque Jesus não exagera em nada. E foi ele que falou isso. Ele disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se alguém não guarda os meus mandamentos, é porque esse alguém não me ama. A prova que ele coloca é essa. O meu comprometimento com o que ele ensinou. O meu comprometimento com o que ele mandou eu fazer. E uma das coisas que ele mandou eu fazer, estudar o Velho Testamento. Uma das coisas que ele mandou eu fazer, é estudar exaustivamente os seus ensinamentos, seus sermões, suas parábolas, seus discursos. Ali só tem sabedoria para a vida de uma pessoa na terra. Amém, meus irmãos? Eu sou uma pessoa muito espiritual, muito espiritual. Ao modo de ver de Jesus Cristo, pessoa muito espiritual é pessoa que conhece a Bíblia. E não apenas conhece. Porque ele não está mandando aqui apenas conhecer. Ele está mandando conhecer com um objetivo. Qual? Obedecer. Porque ele falou, aquele que me ama faz o que com meus mandamentos? Meramente conhece eles?
obedece eles. Conhece com um propósito, o propósito de obedecer. Então, meus amados, eu preciso que você reflita junto comigo, porque do jeito que Deus trabalhou comigo enquanto eu preparava essa ministração, eu sei que Ele vai trabalhar com nós todos aqui nessa noite. Se eu fico nessa postura atual de questionar tudo quanto é pregação, de questionar tudo quanto é pregador, de achar que eu tenho respostas mais concretas e corretas sobre a vivência cristã, eu preciso ter embasamento bíblico então. Eu preciso. Não, eu discordo. Tudo bem, eu posso, na minha empolgação aqui na ministração, eu posso exagerar em alguma coisa. Você conhece muito mais de Bíblia do que eu. Por que você conhece mais de Bíblia do que eu? Porque estuda mais do que eu. É possível que haja alguém aqui que conheça mais de Bíblia do que alguém que está pregando aqui em cima? É possível. É possível e desejável. Então, quando esse que está sentado aqui e estuda mais a Bíblia do que eu, conhece mais a palavra do que eu, discordar de algum ponto que eu apresentar aqui na pregação, me chame no final do culto e nós vamos conversar e você vai me abençoar. Mas eu vou reconhecer, você de fato é um estudioso excepcional da palavra de Deus. Porque se não é, cale-se diante da palavra. Só isso. Só lhe cabe isso. Porque tem gente que quer discordar, mas ele não sabe nada. Por que ele não sabe nada? Ele não sabe nem como é que estuda a Bíblia. Ele acha que estuda a Bíblia do jeito que estuda qualquer livro de qualquer matéria, de qualquer curso, de qualquer segmento da sociedade. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a boca de Deus conversando conosco. A Bíblia é a revelação de coisas celestiais. Eu preciso estar ligado no trono para eu entender o que está escrito ali. Ele não revela seus segredos assim para matar curiosidade, não. Ele quer que esse alimento seja absorvido com respeito, com reverência, com temor. E sabe o que é? Uma das maiores evidências de uma pessoa que de fato é um conhecedor da Bíblia, a humildade. A arrogância vai sendo quebrada quando você realmente entende o texto sagrado. A arrogância vai sendo quebrada. É impossível uma pessoa ser de verdade um profundo conhecedor da palavra e ter o nariz arrebitado. Ser arrogante, ser cruel, ser grosseiro, ser ríspido. A palavra, como diz o profeta, ela é igual um martelo. Ela vai quebrando, ela vai batendo, até esmiuçar a dureza do nosso temperamento, do nosso coração. Então a pessoa, ela quer ser um crítico de tudo quanto é pregação. Baseado em quê? No seu conhecimento bíblico? Ela não tem. Ela não se submete a ser um aluno de escola bíblica. Ela não se submete. Ela não aceita que ela tem que sentar para ouvir alguém ensinando Bíblia para ela. Ela sabe muito, ela ensinar até poderia, mas ensinar o quê? Como é que eu posso ensinar uma coisa que ninguém me ensinou? Quem é que nasceu sabendo? O que a gente nasceu sabendo? Só chorar. A gente só nasceu sabendo chorar. Tudo que nós sabemos, alguém teve que nos ensinar. Tudo. Então, se eu sei alguma coisa do texto sagrado, por que hoje eu sei? Porque eu tive a humildade de sentar para aprender. Eu tive a coerência de sentar para aprender. Por quê? Porque eu encontrei alguém que possuía um conhecimento que eu desejava. Como é que se transfere conhecimento? Um ensina e o outro aprende. Senta e ouve, transfere conhecimento, Ah, pastora, bota a mão na minha cabeça, chama os obreiros, tudo, os pastores, tudo, põe a mão na minha cabeça para Deus clarear minha mente, eu quero conhecer a palavra. Vamos orar, querido. Mas agora para frente, assume esse compromisso com Deus, 1, 2, 3 horas, todo santo dia, examinando o texto. Mas não precisa, vocês acabaram de orar para mim. Não é assim que funciona. Uma oração com imposição de mão que vai fazer a pessoa conhecer a Bíblia, não. Conhecimento se adquire passo a passo, mas tem que buscar. Então, tudo bem, é preciso reconhecer que há pessoas que elas dizem que Deus disse o que Deus não disse.
Mas para que eu me coloque nessa posição de apontar uma pessoa e dizer a pregação dela não é bíblica, eu preciso ter mais conhecimento do que ela. Eu preciso ser uma pessoa séria no meu compromisso de estudar a palavra de Deus. Ou então, e eu insisto nessa postura, eu sou meramente um arrogante. Eu sou apenas e tão somente um arrogante. Eu fico olhando aquela pessoa lá e eu digo, não, mas aquela pessoa não tem calibre para estar ali, não. Aquela pessoa não tem base para estar ali, não. Eu estou considerando o quê? Que eu tenho mais base do que ela. Por que eu não vou lá fazer então? Porque o compromisso eu não quero. Eu quero pegar no pé de quem assume o compromisso. Eu pagar o preço, eu me desgastar, eu labutar no estudo, para então ir lá fazer melhor. Isso eu não quero. Eu só quero ficar sentadinho, criticando e desprezando. Então está errado aquele que prega sem profundidade, sem clareza. Está errado, mas dá um tempo para a pessoa. O que eu acabei de falar? Ninguém nasce sabendo. A pessoa ainda vai ficar mais esclarecida no assunto. Porque é profundo demais, é excepcional demais. Nós vamos ter que ir tendo paciência uns com os outros. Eu procuro hoje ter um comportamento na hora de pregar que difira do comportamento que eu tive 30, 35 anos atrás, quando eu comecei a pregar. Porque ali eu era uma principiante, uma iniciante, eu tinha que vencer um monte de coisas. Eu tinha que vencer a situação de estar diante de uma plateia. Eu tinha que expor a séria palavra do Senhor, com entendimento, com clareza, para que as pessoas diante de mim, idosos e jovens, gente que mal sabia assinar o nome, mas também gente altamente instruída. Eu tinha que falar de um jeito que todos pudessem compreender o que eu estivesse falando. Você acha que no comecinho da minha carreira como pregadora, eu conseguia ser muito habilidosa nisso? Tem noção de quantos brancos dava na cabeça, de tanta ansiedade? Então hoje, eu preciso estar dentro de uma igreja onde eu tenho pregadores que estão pregando há 20 anos, 30 anos, quase 40 anos pregando. E tem outros que começaram agora, há um ano. Então eu digo assim, mas quem que vai pregar hoje? O que começou há um ano? Se eu soubesse, eu nem tinha vindo. É justo que eu cobre do que está começando agora a mesma habilidade que eu vejo no que começou há 30 anos atrás? É justo? Nós temos que ter um bom senso, questão de bom senso. A palavra é perfeita, a palavra é maravilhosa, mas nós somos trabalhadores iniciantes nela. Então a igreja precisa ter paciência. Nós vamos melhorar, nós vamos aperfeiçoar. Nós vamos, ser agraciados pelo Senhor e nós vamos nos tornar expositores da palavra de Deus mais habilidosos. A igreja tem que ter essa paciência com aquele que está principiando. Senão nós vamos dizer, não, tira tudo, só fulano e ciclano que vai pregar. Eu morro. A gente morre. Porque a gente é só humano, a gente não é robô, a gente não é máquina. A gente precisa dividir a carga. E o Senhor Deus vai distribuindo talentos. E a igreja precisa entender. Aí alguém sentadinho lá fala assim, nossa, mas é muito medíocre para pregar. Levante-se, apresente-se e faça melhor. Mas isso a pessoa não quer, porque ela tem um chamado. O chamado dela é para ser crítico. Ela não entende, ela não abençoa, ela não estimula o que está se levantando ou sendo levantado por Deus, corajosamente, com humildade, para fazer a obra do Senhor, mesmo sabendo que vai ser alvo de muitas críticas, até que ele melhore um pouco na experiência do dia a dia, para expor a palavra do Senhor. Mas ele dá a cara para bater, ele fala, eu não posso negar, eu não posso recuar, Deus está me honrando com esse chamado, ninguém me chama para nada,
nada, o Senhor nessa terra sabe, nada em mim impressiona quem quer que seja, eu não tenho os pré-requisitos que essa sociedade exige para prestigiar uma pessoa, e o Senhor está me prestigiando, me dando essa oportunidade de servir ao Senhor e servir a minha igreja, sendo um pregador do Evangelho. Eu sei que no começo vão rir de mim, vão zombar de mim, vão sair me criticando, vai ter muita gente que vai dizer, está se achando, não tem condições, está muito longe de fulano, muito longe de cicrano, mas se Deus me chamou, eu digo, eu vou, Senhor. Eu sou um trabalhador na seara que ainda não tem muita experiência no cabo da enxada, mas o Senhor vai me treinar e eu haverei de ainda ser um bom obreiro na casa do Senhor. Então isso é diferente, a pessoa, ela está no princípio da sua jornada, se ela ainda não tem a profundidade, ela está acumulando conhecimento, ela vai melhorar. Agora uma pessoa que já tem estrada e faz do texto sagrado objeto de manipulação das mentes das pessoas, dizendo que o texto disse o que o texto não disse, aí sim eu preciso ter o conhecimento da palavra escrita para eu não receber aquilo que a pessoa está ensinando, que é um ensinamento espúrio. Mas o Senhor Jesus, quando Ele ensinava a sua palavra, Ele autenticava, Ele dizia, vocês podem ouvir o que eu estou ensinando. Não apenas ouvir, mas obedecer. Porque a palavra que eu ensino para vocês são mandamentos que o meu Pai me deu para eu transmitir para vocês. Amém? O texto de Hebreus que eu te falei, o capítulo 1, versos 1 e 2. O escritor aos Hebreus diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias a quem Deus constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então olha o que o escritor aos Hebreus está afirmando. Está falando de um tempo, antigamente. Ele está se referindo a que tempo? O tempo do Antigo Testamento. Por que eu sei disso? Por causa das próximas informações. Ele falou assim, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Antigamente Deus falou conosco, muitas vezes, não foi uma só, e de muitas maneiras. Agora o Senhor Deus voltou a falar conosco, e agora Ele falou conosco através do seu Filho. Então as palavras que Jesus Cristo ensinou durante a sua vida, o seu rápido ministério de 3 anos, eram os ensinamentos que Deus estava falando para os homens na terra, através do seu Filho. Não é isso que o escritor está dizendo aqui? No final das contas ele está dizendo que quem é que falou? Deus, o Pai, o Criador. Falou pela boca de quem? Pela boca dos profetas, pela boca dos escritores do Antigo Testamento, e agora falou também pela boca do Filho. Então, se eu rejeito as coisas que foram ditas e estão escritas no Velho Testamento, eu estou rejeitando palavras de quem? De Deus, foi Deus que falou. Se eu rejeito os discursos de Cristo, os ensinos de Cristo, as verdades de Cristo, eu estou rejeitando palavra de quem? Palavra de Deus, porque foi Deus que falou, através de Jesus Cristo. Então eu tenho que entender isso para eu compreender. Eu não posso lidar com isso de qualquer forma, porque isso é sério demais, é excelente demais. É a palavra de Deus. Eu preciso conhecer o que está escrito. Se eu sou um ouvinte, eu preciso saber fazer esse paralelo do que está escrito com o que está sendo pregado. E se eu sou um pregador, eu tenho que ter maior concentração para eu não escapulir, não escapar do que está escrito. Porque se eu sou pregador, eu sou pregador de palavras de quem? Minhas mesmo? De Deus. E se você é ouvinte da palavra de Deus, o seu papel não é menos melindroso do que o meu. Porque se a palavra que lhe anuncio é a palavra de Deus, mas você a toma como se fosse palavra desta pessoa, e por conta disso você a despreza e não a reconhece, você está desprezando a minha pessoa de pregador? A palavra não é minha? Então eu não posso errar quando eu for pregar para você. Mas calma aí, tu também não pode errar quando eu estiver pregando para você. É tão sério assim. Eu não posso falhar. Eu tenho que ser rigorosamente leal ao que está escrito.
Só que eu não sou a única no fogo aqui não. Tu também está numa situação séria. Porque como ouvinte da palavra, você também não pode errar. Desconsiderando o que eu estiver pregando para você. Se o que eu estou te falando é a palavra de Deus, dorme com essa então. Leva essa palavra de Deus contigo, já te entreguei a palavra, e o que tu vai corresponder a ela? Agora o negócio ficou pesado, por quê? Porque se fosse palavra da pastora Elza, se fosse palavra da denominação, era fácil. Mas se é palavra de Deus, se eu entendo que é a palavra que Deus está falando com o euzinho aqui, o ser humano pequenininho conforme eu sou, eu vou encher o peito e falar assim, eu não concordo. Só se eu for louca. Porque o profeta diz assim, diante dele, cale-se toda a terra. Então, irmãos, eu te falo sem medo de errar, toda vez que a palavra de Deus estiver sendo pregada, não duvide do que eu vou te falar. O Senhor está atento à nossa reação e postura para com a palavra. Não deveria haver dentro de qualquer igreja, aonde se prega a palavra e o povo entende do que se trata, a necessidade de diáconos ficar para lá e para cá, pedindo gente para prestar atenção, para não brincar com o celular e para se comportar. Isso não era para ser necessário, isso é uma vergonha para nós. Diácono, igreja, não deveria ser para isso. Não deveria ser para isso, é uma vergonha para nós. Se é que nós entendemos de quem que é essa palavra, não deveria ninguém ter que pegar no nosso pé para dizer, com Cristo lá embaixo, recebe e ouve a voz do Senhor. Nossa, mas ele está me dando uma porretada. Levanta a sua voz assim com muito temor e fala, obrigado, Senhor, por essa chicotada. Porque ele diz, eu corrijo e castigo a todos a quem desprezo, odeio, rejeito? Não, a todos a quem amo. E a palavra dele precisa de resposta, precisa de alguma reação. Nós achamos que a gente está bem na fita, porque a gente às vezes ouve, despreza, rejeita, debate, combate, critica, e não acontece nada. Não cai nenhum raio na nossa cabeça. A gente não é fulminado dentro da igreja na hora que a gente faz isso. A gente pensa, ele afrouxou com o passar do tempo, ele foi afrouxando, foi envelhecendo, Deus agora está mais brando. A gente não tem noção de que se trata. Ele está revestido e investido de toda a glória. Há pessoas na terra que acham que tem glória, porque tem beleza, porque tem dinheiro, porque tem reputação, porque tem fama, porque tem prestígio, porque tem diplomas, e acham que isso lhes reveste de glória. A Bíblia diz que toda a glória pertence a Ele. Ele é o Deus de toda a glória. Mas os homens, eles desfilam como sendo gloriosos. Enganoso é o coração do homem, e enganosamente conduz o homem. Mas a verdade de Deus é uma só. A Ele pertence toda a glória. Aleluia! 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 Por isso, quando eu recebo a palavra dele, quando a palavra dele é liberada, eu deveria entender que isso é um milagre. O Deus de toda a glória desce no meio de um povo tão pecador para conversar conosco. E ele fala algumas coisas que a gente sabe, que dizem respeito à nossa vida particular, ao nosso comportamento, à nossa conduta. Então a gente quer uma explicação para isso. Nossa, esse pregador é o seguinte, ele aproveita que está com o microfone na mão para ficar jogando pontinho para a gente. Ele quer tratar dos meus problemas lá na frente. Alguém contou para ele o que eu estou fazendo, por isso é que está lá falando. Ô povo fofoqueiro, o povo dessa igreja. A pessoa não entende. Há um mistério acontecendo
quando a palavra de Deus é pregada. Quantas vezes acontece coisa no nosso dia, ninguém que está ali dentro do recinto sabe o que aconteceu. Só a gente e Deus, e você chega dentro da igreja, Deus usa a boca do pregador para falar daquele assunto. O que a gente devia fazer nessa hora? Estremecer. Mas não, a gente é tão duro de coração, que a gente fala, já foram contar para o pastor. A gente não acredita que Deus está na nossa vida. Que Ele sabe tudo o que a gente fala, tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente faz. Ele sabe. Não precisa de ninguém contar para Ele, não. A presença dEle enche toda a terra. Para onde me esconderei da tua face? Pergunta o salmista. Para onde me irei? Que o Senhor não possa me ver. A face do Senhor compreende toda a terra. Então Ele falará com o seu povo, sim. Que o seu povo suporte ouvir a voz de Deus. Deus está justamente procurando isso. Quem é que suporta ouvir a minha voz? Quem é que está realmente pronto para ouvir o que eu tenho a dizer? Nós temos essa ousadia de atravessar aquelas portas ali e do fundo do nosso coração orarmos, dizer, Senhor, eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. A gente tem coragem de fazer isso? Sabendo que Ele não passa a mão na cabeça de ninguém, que Ele vai falar o que eu preciso escutar, não é o que eu quero escutar. Ele às vezes vai falar coisas que parece que Ele quer acabar de me matar, mas não, Ele quer me curar. Só que às vezes para curar o remédio tem que ser amargo. Porque a gente não escuta mais ninguém. A gente não escuta marido. A gente não escuta esposa. Ele tem falado através da boca do cônjuge. Ele tem falado. Eu sei. Ele tem falado ao marido através da esposa. Mas o marido não aceita. Ele não aceita a mulher mandando nele, dando palpite na vida dele, discordando dele. Ele não aceita. Ele às vezes fala com a mulher através do marido. Ela não aceita. Ele quer me dominar, ele quer me controlar, ele acha que ele manda demais em mim. O que é isso? Ela não aceita, não discerne a voz de Deus. Mas não foi voz de Deus que eu ouvi, foi a voz do meu marido. Não, você tinha que ter entendido que estava por trás da voz desse marido. Era Deus usando esse homem para te mostrar que há um caminho perigoso na sua frente aí. Não, mas não era a voz de Deus, era a mulher, aquela voz, eu sei qual que é aquela voz, eu conheço, ela fala, é lógico que era a voz dela. Mas ele às vezes não discerniu, era Deus, através da voz dela. Os filhos não ouvem os pais, os filhos não ouvem os pais, e Deus fala com os filhos através dos pais. A primeira autoridade na vida de um ser humano que Deus coloca são os pais. Deus fala muito através da boca dos pais, para direcionar a vida dos seus filhos, para que eles desviem de caminhos perigosos. Mas eles não discernem a voz de Deus. Eles são arrogantes. O Espírito Santo fala disso através do apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, que nos últimos dias na terra seria assim. Os filhos seriam tão arrogantes, que eles não dariam ouvidos ao que os pais falam. Os pais falam para o bem deles, e eles ficam tão nervosinhos quando os pais falam. Eles ficam tão bravinhos, tão irritadinhos. Eles ficam tão revoltadinhos. Eles ameaçam seus pais, eles ameaçam ir embora, eles ameaçam não comer. Oh, que maravilha. Pena que é só ameaça. Eles ameaçam que não vão comer, também não vou comer. Também não vou mais na escola. Arrogantes, não ouvem a voz de Deus através da voz dos pais. Enquanto o Senhor Deus estiver insistindo em falar conosco, pacientemente falando conosco, Ele está usando o método mais suave conosco. Mas você está de brincadeira, a pregação de hoje eu saí daqui com o meu lombo ardendo. Eu te falo sem medo de errar. Essa é a maneira mais suave dele tratar conosco. É através da palavra. Quando Ele se calar e começar a realmente apertar conosco, aí nós vamos entender. Não, Senhor, pode voltar a usar a palavra, porque agora eu aprendi, eu vou ouvir. É menos doloroso ouvir a palavra. Mas ouvir, no ponto de vista de Deus, não é meramente escutar. É o que Jesus falou aqui. Aquele que me obedece é o que me ama. Não basta ouvir os meus mandamentos. Ele não falou assim, aquele que ouve os meus mandamentos é que me ama. Não, ele diz aquele que guarda. Guardar no dizer de Cristo é viver, é obedecer.
E não há como nós desvincularmos comportamento de fé. Não adianta querer modernizar a fé cristã. A fé cristã é vida cristã. Não tem como separar uma coisa da outra coisa. Fé cristã é uma coisa, vida cristã é outra. Não. Vida cristã é reflexo de fé cristã. Não adianta querer modernizar isso. Porque se insistir em modernizar, não é mais fé cristã. É qualquer coisa, menos o que Cristo estabeleceu. Porque o que Cristo estabeleceu é fé e comportamento. É fé e conduta. E é individual. Amém, meus irmãos? Eu quero finalizar só a gente concluindo então, qual que é a porção que está escrito, que a gente precisa estudar. Vamos então para Atos capítulo 2, verso 42. E depois Gálatas 1. Atos 2, 42. Então nós já vimos que o que está escrito que nós devemos conhecer e examinar são as Escrituras, o Antigo Testamento, também as coisas que Cristo ensinou, os Evangelhos. Agora, Atos 2, 42. Perseveravam na doutrina de quem? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa é a descrição de como os primeiros cristãos, eles aprenderam a viver a vida cristã. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então os apóstolos passaram a ser as ferramentas que Deus começa a usar depois da ascensão de Cristo para continuar falando com os homens, com a igreja na terra. Então eles vão produzir a última porção dos escritos, que são os livros apostólicos, os escritos apostólicos, ou seja, os escritos que os apóstolos escreveram. E eles escreveram ungidos e inspirados pelo Espírito Santo. Paulo escreve aos Gálatas capítulo 1, versos 11 e 12, e ele fala assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas... Então, tudo que os apóstolos escreveram, os apóstolos registraram, os apóstolos ensinaram, eles tiraram isso de trás da orelha? Não, eles receberam por inspiração, através do poderoso Espírito Santo, palavras de Deus que foram transmitidas à igreja a partir do evento da redenção e posteriormente da ascensão do nosso Senhor. Então Jesus transmitiu a palavra enquanto vivo estava, enquanto na terra ele estava, mesmo depois de ressurreto. E depois dele, quem Deus passa a usar? Os apóstolos. E hoje, olhe para mim por favor. Quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, presta atenção. Faço-vos saber, irmãos, o evangelho que eu anuncio para vocês não é segundo os homens, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas eu aprendi pela revelação de Jesus Cristo. Quem está falando isso? Paulo. Então Paulo está falando de qual pregador? Não, ele mesmo. Ele está dizendo, o evangelho que eu prego para vocês, de quem que eu recebi? De Cristo. Então Paulo está falando de um pregador aqui. De qual pregador que ele está falando? Dele mesmo. Ele está dizendo, quando eu entro na igreja, estou diante de vocês para anunciar o evangelho, eu não prego para vocês o que eu inventei. Eu não aprendi de homem algum, eu não inventei. Eu recebi por revelação de Jesus Cristo. Ficou claro? Tá. Agora, quem é o pregador que está trabalhando aqui hoje? É Paulo? Quem é? Eu, coitadinho aqui. O que eu estou pregando para você? Palavra que quem recebeu? Que Paulo recebeu, que Jesus recebeu, que Moisés recebeu, que Daniel recebeu. Eu não recebi palavra nenhuma nova. Eu só posso pregar o que eles receberam. Porque desde que ele entregou a porção, que ele entregou a João na ilha de Pátimos, ele não entregou para mais ninguém. Porção inspirada, porque senão, quantas Bíblias nós teríamos hoje? O livro já está completo. Quando eu pregar para você a palavra de Deus, eu vou pregar a palavra que Deus falou com Paulo, a palavra que Deus falou com Pedro, a palavra que Deus falou com João, a palavra que Deus falou pela boca de Jesus Cristo. Eu só posso pregar o que está escrito. Porque Deus não me falou nada diferente, nada novo. E principalmente, nada contrário ao que Ele falou com esses homens. Ficou claro, meus irmãos?
Então eu tenho que pregar simplesmente o que está escrito. Por que eu não posso pregar alguma coisa nova que Deus tenha me falado? Porque Ele encerrou essa fase dessa produção desse documento. O período, o tempo da inspiração encerrou com o apóstolo João na ilha de Patmos, finalzinho do 1º século. Dali por diante, os homens que Deus levanta para pregar a palavra, têm que pregar a palavra que eles receberam. Então eu sento e abro o texto e começo a refletir. E digo, Senhor, quando o Senhor inspirou Paulo para escrever isso aqui, o Paulo entendeu profundamente o que ele estava escrevendo. Mas eu não sou Paulo. Mas o povo está lá precisando desse ensinamento. O Paulo não está aqui para me explicar. O que ele entendeu quando ele escreveu isso aqui? Paulo entendeu. Mas ele não está aqui para me explicar. Quem vai me explicar então? Para que eu compreenda e possa finalmente explicar para o meu povo hoje, Senhor. Só tem uma pessoa que pode me fazer entender. Quem é? O Espírito Santo. Então, se eu, para pregar, preciso do Espírito Santo, para me dar compreensão do que Paulo entendeu quando escreveu, você, enquanto ouvinte, para também discernir se a minha pregação é bíblica, você tem que ter o seu programa regular de estudo dos Escritos Sagrados. Mas não basta uma leitura fria e seca dos Escritos Sagrados. Como tanta gente na nossa sociedade diz, eu sou ateu, mas eu já li a Bíblia 20 vezes de capa a capa. Fez diferença para eles? Não. Ela não é um livro qualquer. Ela é um livro cujas verdades serão reveladas pelo Espírito Santo. Então eu preciso da presença do Espírito Santo, eu preciso da minha vivência com o Espírito Santo, para que então Ele atue na minha vida e me descortine a mente, para que eu, sendo iluminada por Ele, mesmo lá em casa, quando eu estiver sozinha estudando a palavra do Senhor, o Espírito Santo me dê compreensão do que Ele ensinou aos homens no momento que esses homens escreveram. Ficou claro, meus irmãos? Então eu quero finalizar dizendo o do texto que nós estudamos na semana passada, quando Paulo escreve a Timóteo e diz, toda Escritura é divinamente inspirada. Nós acabamos de ver isso aqui. Jesus falou das Escrituras, estava se referindo ao Velho Testamento. Depois ele fala dos seus próprios mandamentos. O escritor aos Hebreus diz que Deus falou pela boca do seu Filho, está compreendendo os Evangelhos. E agora nós vimos que Deus, através dos apóstolos, também entregou a eles a palavra de Deus para nós. Acabou a era apostólica, aquele 1º século, então não há mais livros que possam dizer, não, isso aqui é Bíblia. Não, Bíblia é o que está aqui na nossa mão. Amém, meus irmãos? Agora eu preciso estar muito atento à minha responsabilidade individual. Eu preciso conhecer o que está escrito. E eu quero lembrar, finalizando aqui, que nós retomamos amanhã o nosso projeto de estudo bíblico. Não é para encher a agenda de igreja, não. É programa essencial para o nosso crescimento espiritual. Mas eu já venho aqui, escuto no domingo, escuto na sexta, escuto na terça. Eu sei, mas nenhum desses trabalhos tem a dinâmica que você vai encontrar amanhã nos nossos grupos de estudo bíblico. Porque naquele culto de pequeno número de irmãos, é sempre um pequeno número de irmãos, você vai ter 1, 2, às vezes 3 professores que vão estar ali para ministrar a palavra, e no momento em que for dito alguma coisa que você não compreendeu, você pode interromper aquela pessoa e tirar a sua dúvida. Você compartilha, é um diálogo a respeito do texto bíblico, é uma ajuda. Nós vamos sentar como faziam os primeiros cristãos. Nós acabamos de ler aqui em Atos 2:42, eles se reuniam para estudar os ensinos dos apóstolos. Amanhã nós vamos nos reunir para estudar o quê? Os ensinos dos apóstolos. Os ensinos de Jesus Cristo. Os ensinos das Escrituras do Antigo Testamento.
Então, se você puder estar conosco amanhã, nós temos alguns endereços, estão ali bem ali atrás, se você quiser ver o que está mais perto da sua casa. Ou, se preferir, domingo às 6 horas da tarde, tem uma classe especialmente montada para aqueles que não podem durante a semana. Que Deus abençoe você, te dê a oportunidade de participar. E nós vamos viver esse ano, aproveitando bastante o tempo que nos for possível, para estudar a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar?